Olá, gente! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Nosso Viva Bem tem o apoio da Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, o nosso programa dedicado esse mês de setembro, ao chamado Setembro Amarelo, nós vamos abordar muitos temas ligados à depressão, ao suicídio, um assunto que nós precisamos conversar sem preconceito, mas passar muita orientação, passar muita verdade e principalmente ajuda e orientação. E o Viva Bem de hoje recebe para falar de um assunto que é também muito preocupante, preocupa muito as autoridades de saúde, que é a depressão. E o tema específico do nosso programa, a depressão de uma forma geral, mas a depressão resistente. Você já ouviu falar dessa depressão? Eu confesso que não. Mas quem vai esclarecer para a gente é o nosso convidado, o médico psiquiatra, o Dr. Alexandre Agassiz, que já está aqui ao meu lado. E eu começo perguntando exatamente o que é isso, né? Essa depressão resistente. E nós que estamos ainda vivendo uma pandemia, e onde se evidenciou muito, né, das autoridades que um aumento de casos de depressão. Mas enfim, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Magna. Agradeço o convite. Então, esclarecendo, né, o nosso tema é depressão resistente. Esse tema foi criado para explicar os casos dos pacientes que estão em tratamento com um antidepressivo, usando a medicação, mas que a medicação não surte o efeito esperado, então é resistente ao tratamento antidepressivo. A gente usa esse termo para se referir ao paciente que já tentou 2 tratamentos diferentes, com duas medicações, 2 substâncias diferentes, por um tempo que a gente considera adequado. O uso dos antidepressivos, eles dão resposta de 4 a 8 semanas, e mesmo usando a medicação por esse período, o paciente não responde, não melhora do quadro depressivo. Quando isso acontece, a gente fala que a depressão é resistente, se refere a resistente à medicação. Então essa é uma depressão mais grave que as Sim, ela é outras. considerada mais grave porque ela leva mais tempo para você ajustar a medicação, ter que fazer troca de medicação ou associar um medicamento ao outro, e nesse período que o paciente não melhora, ele tem, né, todos os prejuízos da depressão, né? A baixa do humor, a diminuição no sentir prazer, o isolamento social, o risco de afastamento do trabalho ou dos estudos. E uma coisa que nos preocupa muito, falando em Setembro Amarelo, é que os casos de depressão aumentam o risco de suicídio. Uhum. Agora, quando a gente fala em depressão, eu até comentei, isso é uma doença? É um distúrbio? Pra gente... O termo técnico que nós usamos é transtorno mental. Por que não doença? Porque na medicina a gente usa a palavra doença quando a gente consegue ter a causa definida, né? Por exemplo, o paciente teve uma pneumonia, ele sabe que teve uma bactéria que infectou o pulmão, e você dá um antibiótico, você trata. No caso da depressão, a gente não sabe as causas, né? Porque são muitas as causas genéticas e os gatilhos, que são as situações de estresse que podem desencadear a depressão. Então, como a gente não tem uma causa definida ou uma causa única, ela é multifatorial, a gente chama de transtorno mental. Uhum. Agora, doutor, uns dizem que é o mal do século, a gente tem ouvido muito, e não atinge só pessoas adultas, homens ou mulheres. Não sei se de repente estatisticamente há algo já que comprove se mais mulheres ou homens, mas também crianças, né? E chegamos já a triste números e informações, e, enfim, de jovens, adolescentes que tiram até a própria vida, e além de idosos também. O que nos dizer em relação a isso? Bem, quando a gente compara em relação a gênero, né, masculino ou feminino, infelizmente as mulheres são mais acometidas dos quadros de ansiedade e depressão do que os homens. Um dos fatores, né, apontados é a questão hormonal. Né, porque oscila muito. Tem as mudanças hormonais e tem as mudanças de humor. Mas as mulheres também têm outros fatores de risco, né? A gestação, estresse ambiental, às vezes as questões sociais, né? Então, mas de modo geral as mulheres são mais acometidas.
Pessoas mais idosas também é um outro grupo mais acometido e infelizmente agora a gente tem visto casos de ansiedade, depressão e tentativa de suicídio acometendo mais crianças, jovens e adultos jovens. Sim. Tanto que o nosso pico no Brasil e no mundo de tentativas de suicídio são adolescentes e adultos jovens. A faixa de idade entre os 15 e os 29 anos, quer dizer, pessoas muito jovens e adultos também muito jovens que estão na fase mais produtiva, é o grupo que mais tenta suicídio. Algum estudo já tentando entender por que isso acontece? Tem muitos estudos acontecendo porque essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. O que se já tem estatisticamente comprovado é que, infelizmente, o aumento das tentativas de suicídio entre os adolescentes coincide com a popularização das redes sociais. Uma das prováveis causas é a exposição social em que todo mundo está. Sim. Né? Apesar de todos os benefícios da internet, mas as redes sociais acabam, no período da adolescência, o adolescente está socializando e ele está esperando que ele tenha essa confirmação social do outro. Mas como antigamente isso era feito só no grupo social dele, ele também tinha o risco de sofrer bullying, de sofrer crítica. Mas na escola é mais restrito à escola? É um pouco mais né, restrito. Agora isso acontece a nível mundial. Sim. E também os ataques que a pessoa pode sofrer com cyberbullying, com críticas. Então, nesse período de formação da autoimagem do adolescente, é mais grave. Então, né, não é que a pessoa não possa ter rede social, porque hoje todo mundo tem. Mas tem que ter um certo cuidado. E os pais aí para ficarem atentos e observar isso, gente, um alerta importante que o doutor Alexandre está fazendo aqui, porque é uma coisa benéfica realmente, as redes sociais, a internet, enfim, trouxe com isso tanta coisa boa, né? Isso é maravilhoso, mas tudo precisa de um controle, principalmente até eu recentemente entrevistei também psicólogos sobre isso, que atuam na área mais escolar, manifestando o quanto isso tem impactado e prejudicado até o desenvolvimento escolar. Veja como é bom. É uma ferramenta extraordinária. Nesse período de pandemia que ficamos muito mais presos dentro de casa, o chamado home office, escola e tudo mais, foi muito positivo, mas ao mesmo tempo, veja que coisa, né? E o interessante também, só uma curiosidade, nessa história de exposição, eu estava vendo um grupo de adolescentes comentando e comparando quem tinha mais seguidores, né? Quem estava aparecendo mais. E aqueles que tinham sido até cancelados, ainda tem isso, que aí é algo que sofre, porque ele foi excluído, é como se ele tivesse sido banido, perdeu os seguidores. Olha que loucura, como mexe isso com a cabeça, então, né? Esse mundo digital, que a gente considera como virtual, para o adolescente e para muitos adultos que trabalham com isso, passou a ser a realidade da pessoa. Então, não ser aceito, não ser curtido ou ser excluído, para o adolescente, principalmente, significa uma exclusão social. Então, às vezes, os pais têm essa dificuldade de entender que o adolescente sofre com isso. Então, quando ele é criticado em relação ao peso, à imagem, à aparência, para ele aquilo é real, porque aí ele espera uma aceitação. Então, o número de automutilações, de tentativa de suicídio, de uso indiscriminado de medicamento para emagrecer, aumentou muito. E as redes sociais contribuem para isso, porque no período da pandemia a gente precisou muito utilizar as redes sociais, só que a gente usa pouco a interação social. Então é comum, atendendo consultório, por exemplo, um adolescente fala: quem é seu melhor amigo? Ah, o meu melhor amigo, a gente conversa há muitos meses, ele mora em outro estado, ele mora em outro país, nós temos uma amizade muito forte, mas em casa ou no colégio, quantos amigos você tem? Nenhum, não me dou com ninguém. Então, tem uma dificuldade ali, né, de socializar no ambiente que a pessoa está e ter amizades virtuais, que a pessoa considera real, porque ela realmente tem um contato, mas que não acontece efetivamente nesse mundo físico que nós temos. E quanto é importante essa aproximação, o olho no olho, né? Exatamente, verdade. Porque quando o adolescente ele é frustrado, e com o adulto também acontece isso, já tive pacientes, tanto adolescentes quanto adultos, que tiveram crise de ansiedade e tentativa de suicídio por ser atacado em rede social. Quando acontece essa rejeição, o adolescente principalmente não vai saber trabalhar com a frustração, que infelizmente sempre alguém vai nos dizer: não, mas
eu não gostei, não tá bom, eu não quero namorar com você, porque você... Daí vem, né, as situações de muito, porque você é baixinho, porque você usa óculos, porque você é gordinho. Essas situações vão acontecer e na rede social isso pode ser mais intenso. Que coisa, viu? Agora, doutor, falando então na depressão mesmo propriamente dita, em termos de alertas e sinais, como a gente identifica que alguém está entrando num processo de depressão e aí um alerta para evitar que chegue a uma situação mais grave? Então, isolamento social é um dos principais, né? A pessoa começou a mudar o comportamento dela e é importante estar próximo dessa pessoa. Irritabilidade também, faltas no trabalho sem justificativas ou faltas, né, na escola também. Adoecimento sem justificativa, aquela pessoa que fala assim, nossa, eu estou tendo muita gripe, minha imunidade está baixa, então baixa da imunidade também é importante. E às vezes, falando em rede social, né, postagens que a pessoa coloque sobre, daí já referindo-se a pensamentos suicidas, né? Sim. Cartas de despedida, de tristeza, de choro, de lamento, datas próximas em relação se alguém, por exemplo, da família ou algum colega já fez a tentativa, cartas que se aproximem de datas, né, de aniversário. Nós temos datas que as pessoas ficam muito mobilizadas, às vezes Dia das Mães, Dia dos Pais, porque tem afastamento de um familiar, o Ano Novo, Natal, que é uma época muito melancólica para algumas pessoas, então essas datas tem que estar mais próximo, tem que estar cuidando. Então são esses sinais. Tem um termo que a gente fala que a pessoa deixa de sentir prazer quando ela não quer mais fazer as coisas que normalmente ela gostava. Por exemplo, a pessoa gostava de muito ir no cinema, assistir série, e agora ela não faz mais nada disso. Então, quando ela deixa de sentir prazer, é um dos pilares do diagnóstico para depressão. Essa é uma observação, muitas vezes assim, que a gente tem de quem está meio que de fora, que começa a notar esse afastamento dessas pessoas, essa mudança de comportamento. Mas eu posso estar do lado de fora e observo, poxa, fulano gostava, eu convidava para sair, não vem mais, evita, arranja desculpas e tal, tem alguma coisa, eu estou observando com um semblante mais tristonho. Mas enfim, a vida é muito corrida e as pessoas deixam passar. Mas a pessoa que está sentindo isso, que aí tem aquela história de sempre, né, que a gente sempre ouve aquela conversa do tipo, que nada, bola pra frente, né? Isso passa. Chavões, né? Receitinhas de bolo que não funcionam, nunca dá certo. Né? E que a pessoa até de repente tenta, mas não, parece que ela está carregando o mundo nas costas e não consegue. Isso. O depressivo, ele anda com uma nuvenzinha preta em cima da cabeça. Então, para ele iniciar o dia, né, é tudo muito difícil. Pesado, muito difícil. Tem períodos do dia que ele consegue, né? Às vezes a dificuldade dela é sair da cama, é tomar o banho, é fazer a alimentação, é iniciar. Depois que ela faz isso, ela consegue. Sim. Então o familiar pode ajudar como? Né? Incentivando e dando apoio. Mas tem que cuidar com essas palavras, como assim, isso é besteira, isso é fraqueza. Isso é preguiça, isso é preguiça, né? Não te falta nada, né? Você tem um prato de comida, você tem pessoas que estão passando fome. Essa comparação do sofrimento psíquico que a pessoa está passando, comparando com uma outra pessoa que também está em sofrimento, não faz sentido para a pessoa, porque ela está em sofrimento, ela está vendo o mundo todo cinza. E tem um risco porque, como você falou, quando a pessoa externaliza no comportamento dela que ela está mais isolada, um familiar, um professor, um amigo consegue perceber. Só que tem pessoas que conseguem manter essa aparência de normalidade, Sim. que nos assusta, é mais perigoso. Disfarçam muito ela bem. disfarça, ela tem aquela imagem de que consegue funcionar e ela usa toda a energia dela para isso. E a gente só percebe quando acontece alguma coisa mais grave. Normalmente acaba desembocando numa tentativa de suicídio. A pessoa estava trabalhando, estudando, fazendo as coisas com muita dificuldade para tentar manter a normalidade dela, uma aparência, Sim. uma máscara, né? Porque socialmente a gente é muito cobrado para isso, e depois ela estoura. É verdade. E acaba aparecendo numa urgência, né? Num pronto-socorro, uma tentativa de suicídio. Então, como você falou,
A depressão é considerada realmente mal do século, é uma doença crônica, em muitos casos já está passando aí chegando ao ponto da gente comparar a quantidade de pessoas depressivas com pacientes, com a quantidade de hipertensos. Então, a gente precisa investir na saúde mental porque a quantidade de pessoas com ansiedade e depressão é muito grande. A gente chega a 20 a 25% da população que em algum momento vai ser diagnosticado com algum transtorno de ansiedade ou depressão. E aí, nesse caso, doutor, além de questões ou fatores genéticos, ou fatores mesmo, são ambientais, enfim, neste período que isso tem aumentado e esses números assustam, é provocado exatamente as pessoas, mas meu Deus, qual a causa? Porque dizem, mas fulano realmente uma vida que... tão bem, bom emprego, bom trabalho, uma família linda, e aí além disso, eu nunca notei nada, porque sempre foi extrovertido, até acontecer alguma coisa. Meu Deus, o que é isso que estava mexendo tanto com essa pessoa lá dentro e que ela muitas vezes não quis compartilhar, porque a gente sabe que sempre é aquela história da vida de um assunto chato. E lá vem fulano de mau humor, lá vem fulano que a gente está bem, tão alto astral, lá vem ele, carregando o mundo nas costas, meio chateado. Aí ele disse, eu não vou falar de coisa ruim, se tudo já está tão ruim, eu vou levar mais problemas? Também tem tudo isso. Então, assim, é esse meio, o que mais... Eu sei que está difícil, que é muito difícil, né? São os estudos e mais estudos para tentar descobrir, né? Mas o que de repente, naquele momento, foi o que alguém disse assim, olha, foi isso que aconteceu, foi isso que levou? Nós já tínhamos, né, um aumento da ansiedade e da depressão, já vindo antes da pandemia. Com a pandemia, né, nós olhando, né, a situação do nosso país, a gente teve a pandemia, né, que ainda está terminando, mas teve aí esse ápice de isolamento social, de mortes, toda essa dificuldade. Muitas pessoas estavam em tratamento e não conseguiram acessar os seus médicos, então interrompeu o tratamento, então isso foi prejudicado. E o isolamento social tem como reflexo agora o aumento dos casos. Tanto que a quantidade de medicamentos para ansiedade, medicamentos para insônia, aumentou muito, teve um aumento aí de pelo menos 30% ano passado. Então, isso já estava acontecendo. Então, a gente precisa ficar atento porque os fatores de risco já existiam. O estresse da vida cotidiana, né? As situações sociais, separação conjugal, perda de emprego. Então, esses fatores de risco já existiam. A pandemia só veio a agravar uma situação que já estava acontecendo. E lembrar que a maioria da nossa população tem um acesso muito restrito ao serviço de saúde mental, né? Sim. Tanto do SUS quanto pacientes com convênios particulares, são poucos os pacientes que têm acesso a psicólogos e a psiquiatras. Além disso, tem uma questão meio que de preconceito, né? Tem sempre o preconceito, né? É muito comum você estar numa roda de amigos e você falar, por exemplo, eu tomo remédio para pressão alta, eu tomo remédio para diabetes, e a pessoa sabe que ela vai ter que manter o cuidado com a alimentação e a medicação de uma maneira contínua. Ninguém vai falar, né? Eu tomo remédio para ansiedade, eu tomo remédio para depressão. Minha tarja preta, por favor, cadê? Então existe um preconceito muito grande, né? Até nós como profissionais, nós sentimos esse preconceito. Quando a gente liga a televisão, vê uma série, uma TV, sempre é retratado de uma maneira sofrida ou às vezes pejorativa os quadros, os transtornos mentais. Então existe não só no Brasil, existe em todo o mundo um preconceito. Mas lembrar que nesse período da pandemia, um dos termos mais acessados nos buscadores, no Google, Sim. foi saúde mental. Verdade, é mesmo. Né? Isso aí é uma coisa estatística porque a própria nuvem, né, da internet traz já isso, mostra isso. Então realmente está batendo a porta, acho que nunca foi falado tanto sobre saúde mental como nesse período da pandemia. Nunca se sofreu tanto. Nunca se sofreu tanto e tantas pessoas que estavam dentro da sua normalidade, né, que a pessoa considera, estou trabalhando, estou estudando, e ela saiu dessa normalidade tendo crises de ansiedade, tristeza, choro, pensamentos de morte. Então, assim, uma população muito grande, uma parcela muito grande da população que estava dentro do que a gente considera o normal, né, com a sua vida organizada, mudou.
Então, é por isso que o aumento da quantidade de pacientes, de pessoas que estão procurando os serviços de saúde mental. Agora, como tratar isso? Eis a grande pergunta, né? Como cuidar antes que se agrave ou que já está o que fazer? Mas como a gente prevenir é possível? Como é que a gente trata? A prevenção é promovendo a saúde mental, né? E não é um tema tão simples assim como promover a saúde mental, porque a saúde mental ela começa desde do pré-natal de uma criança até a gestação, o nascimento, o crescimento. Mas a gente pode, né, trabalhar muito com a saúde mental nas escolas, evitando situações de bullying, dentro do ambiente familiar, evitando situações de violência doméstica e violência sexual, que é uma das situações que aumenta muito os transtornos mentais na vida adulta. E no ambiente de trabalho também, situações de assédio, situações de conflito no trabalho. Então, todos esses locais de convívio social dentro da família, da escola e do trabalho são ambientes que tem que se promover a saúde mental. Porque senão acaba, né, o outro lado da saúde mental é o aparecimento dos transtornos mentais. Daí a gente sabe que o nosso sistema de saúde já está sobrecarregado. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa sinta que, infelizmente, a saúde mental dela já não está tão bem, ela vai ter que procurar apoio dos familiares, como você falou, né? Não ser julgado por um familiar, mas ser ouvido. O que é difícil, né? Porque a gente escuta e a gente julga, né? Nós somos muito julgadores e a gente precisa tentar ouvir e acolher. E isso não são só os profissionais, é a própria família. E depois, né, além dos amigos e dos familiares, procurar um profissional da área da saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, ou às vezes pode ser um clínico geral, né, um médico da família, porque muitas pessoas, o primeiro acesso que ela vai ter é um médico generalista. Então, outro ponto para a gente promover a saúde mental é estar capacitando os profissionais da saúde, de um modo geral, para estar atendendo isso. Lembrar que, por exemplo, 20% dos atendimentos em pronto-socorro geral são por quadros de transtornos mentais. Ansiedade, crise de pânico, tentativa de suicídio. 20% de um atendimento em um pronto-socorro. É muito. É muito. Então, mesmo eu sendo um médico generalista, um plantonista ou intensivista, eu vou atender pacientes, pessoas com algum transtorno mental. E eu vou ter que saber manejar isso, porque eu não vou ter de imediato um psiquiatra ou um psicólogo para atender. E a partir do momento que eu atenda essas pessoas, que eu identifique, que eu converse, como você falou, precisamos falar sobre isso. Né? Os profissionais de saúde, os médicos no geral, têm muito medo de perguntar para o paciente se ele já pensou em morrer, se já teve pensamentos ruins. Então, você não vai induzir uma pessoa a cometer o suicídio se você perguntar o que ela está pensando. Sim. Porque você está perguntando sobre os pensamentos dela, você não está falando para ela cometer o ato. Então, precisamos melhorar muito a nossa assistência médica para abordar esse tema. Porque quando você identifica uma pessoa em sofrimento mental, você vai precisar encaminhá-la. E daí a gente precisa, né, de psicólogos e psiquiatras bem treinados para estar atendendo os casos de depressão e as tentativas de suicídio. E essa observação é muito interessante, doutor Alexandre, porque as pessoas que... e a gente observa muito isso, essa falta e essa carência dessa escuta. Tudo porque tudo está sendo muito rápido, as pessoas são muito apressadas, elas não param, às vezes, para nada. Não é? Ou quando vão parar já está muito tarde. Não é? Então, nada como qualquer outro problema, o chamado diagnóstico precoce. Quantas vezes com um diagnóstico precoce você consegue evitar e começar a tratar e evitar problemas muito mais sérios? Então, às vezes essa escuta, de repente você sai de um consultório, sai sem prescrição médica. Porque talvez naquele momento, só aquele acolhimento, né, que a pessoa teve, e até esse encaminhamento, até um outro profissional. O que foi que aconteceu? Como é que foi seu dia hoje? Até mesmo, poxa, aí o médico disse, mas você está complicado num consultório de uma urgência, eu chegar a perguntar como foi o dia para que ele... Mas às vezes até naquele instantinho que eu estou ali fazendo um ausculto e vendo a pressão, e aí, mas seu dia hoje foi muito agitado? Como é que foi, né? Brigou com alguém hoje? Tá bem e tal? Aí de repente alguém naquela hora diz alguma coisa. E pode ser ali,
talvez a chave, né, para entender aquele quadro e aí fazer, talvez, você já pensou em buscar? E essa escuta ela precisa ser feita, né, usando o seu exemplo. Uma pessoa está com um quadro de pressão alta, ou bebeu, passou mal, Sim. ou brigou com a esposa, ou se envolveu num acidente de carro. Pode ser que essa situação que levou essa pessoa a um pronto-socorro, um atendimento médico, já seja, na verdade, por conta do quadro depressivo dela, porque vai repercutindo e piorando a qualidade de vida. Então o profissional que atende vai ter que escutar e perguntar: aconteceu alguma coisa? O que te levou a isso? Teve alguma situação pessoal que aconteceu? Porque simplesmente você encaminhar uma pessoa, né? A pessoa vai para um atendimento médico ou no pronto-socorro e você encaminha ela para o psiquiatra, ela vai falar o quê? Por conta do preconceito? Não, eu não sou doido. Não sou doido. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade para escutar e falar assim: não é porque você é doido, mas é porque você está passando por um problema e você vai precisar de ajuda. Porque as pessoas colocam muito o psiquiatra, o médico que vai prescrever remédio, tarja preta. Mas para você prescrever uma medicação para o paciente, você vai ter que escutar, vai ter que entender. Muitas vezes vai ter que chamar um familiar também para escutar. Então, assim, e vai ter que associar, o ideal é que associe o tratamento medicamentoso à terapia. E essas queixas também, doutor, que a gente sempre ouve de alguém, e tem sido muito frequente ultimamente, como até já foi dito aqui no nosso bate-papo, as pessoas acabam maquiando também, ou querendo escamotear determinados sintomas, algumas coisas como a insônia, né, esse mal-estar, alguma coisa assim, aí prefere lá chegar, que já não é mais permitido, graças a Deus, é um controle nesse sentido, mas às vezes é o jeitinho. Pô, mas passa aí um remédio para que eu possa dormir melhor, né? Me dá aí para que eu fique mais calmo. E aí começa, né? Infelizmente ainda é comum, algum outro colega passa: olha, tem um familiar meu que toma esse remedinho para dormir. E você vai ver, realmente é um remédio tarja preta. Eles perguntam: mas assim, tá tomando por quê? É insônia? É ansiedade durante o dia? Tá tomando há quanto tempo? Será que essa pessoa não precisa passar por uma avaliação? E a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que usam indiscriminadamente ou conseguem a receita com um profissional que não acompanha ou compra na internet sem receita. Infelizmente existe esse abuso e a pessoa pode estar escondendo, minimizando sintomas que realmente precisam de um tratamento e de um acompanhamento. Agora, doutor, é necessário, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso finalzinho aqui de bate-papo com o doutor Alexandre, que é psiquiatra, e um bate-papo assim muito legal. E nós estamos num mês em que a gente precisa falar muito sobre a depressão, né, o suicídio. A gente está no Setembro Amarelo e a depressão que a gente está abordando aqui. Mas eu tenho aqui, até eu lembrei, porque eu tinha anotado aqui uma perguntinha que tinha chegado sobre uma diferença da depressão e algo que tem ficado muito comum, talvez seja um tema específico para a gente falar aí. Já falamos antes em outros momentos no Viva Bem, que é a síndrome de burnout. Mas antes de a gente falar da burnout, para comparação, porque aí alguns dizem, não, é diferente da depressão em si. Mas enfim, mas só en passant a gente fala para não deixar o nosso, né, telespectador, ouvinte, enfim, porque a gente tem essas outras opções que mandou a pergunta. Além disso, é sempre necessário o uso de medicamentos ou ele é só num primeiro momento? Ou há casos em que pessoas que até dizem que fazendo atividade física elas conseguiram até se libertar dos medicamentos, ou é necessário talvez um primeiro momento, sim, para ter um controle da situação e aí ir libertando essa pessoa de quem faz uso de um remédio só para se manter, vamos dizer, sob controle, e a sua depressão? E a depressão, ela tem cura, né? A atividade física, ela vai estar sempre indicada. A atividade física, yoga, né, jardinagem, qualquer atividade que dê prazer, que dê relaxamento para aquela pessoa, mas a atividade física já está mais do que provado que ela realmente melhora o quadro de humor de qualquer pessoa, né? E a gente pode usar como
preventivo, vamos dizer assim, para os casos de depressão. Mas mesmo a pessoa que faça atividade física regular, a partir do momento que ela passa a ter sintomas que a gente considera moderados, pelo menos, da doença, que tem isolamento social, que tem ideação suicida, que tem afastamento, prejuízo no trabalho, nesse primeiro momento a pessoa vai precisar associar a terapia com a medicação. Qual é o tempo que a pessoa vai precisar tomar os antidepressivos? O período de melhora é quando ela consegue manter, responde ao medicamento e mantém 6 meses de melhora. Depois desse período, a gente pode tentar fazer o desmame das medicações. Então, se a pessoa nunca teve um quadro depressivo e ela está respondendo ao tratamento, ela não pode interromper em 1 ou 2 meses, que muitos pacientes acabam tendo essa melhora, interrompe a medicação e tem uma recaída. O período para estabilizar a doença, se é o primeiro episódio depressivo, é um período de 6 meses. Então, o paciente vai precisar tomar a medicação por um período até para evitar que ele tenha um novo episódio depressivo no futuro. Mas não é uma coisa que ele vai precisar tomar medicação a vida toda, ele vai ter que manter esse acompanhamento. Na medicina, a gente evita usar a palavra cura, né? Porque dá a impressão, fala para o paciente, bem, você está curado, a gente acabou-se. Não precisa nunca mais voltar. Então, ele vai precisar manter cuidados em relação à sua saúde mental, fazendo atividade física ou fazendo terapia, porque se os sintomas voltarem, ele já vai saber, né? Mas existe esse período, sim, de medicação e existe o período da retirada. E a gente fala para o paciente, agora você já sabe como é a depressão, se precisar, você já vai nos procurar antes. Mas a gente não fala isso porque os transtornos mentais são considerados doenças crônicas, então elas podem retornar. Como são a maioria das doenças que nós tratamos hoje. Mas como tem um preconceito em relação aos transtornos mentais, essa palavra ela tem um peso maior. Com certeza. Bom, há realmente diferença da depressão e a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é considerada uma doença ocupacional, né? Agora vai sair a CID-11, né? A nova classificação internacional das doenças, e ela está colocada como uma doença ocupacional. Ela tem que estar relacionada ao esgotamento, ao estresse no ambiente de trabalho. A pessoa pode realmente apresentar sintomas de um transtorno de ansiedade ou sintomas depressivos, parecido com... E aí a confusão até acaba recebendo o diagnóstico, mas precisa ser visto se isso foi desencadeado dentro do ambiente de trabalho. Né? Mas os sintomas do burnout são muito parecidos com o transtorno de ansiedade e com a depressão. Pois é. Doutor Alexandre Agassir, nosso entrevistado, médico psiquiatra aqui no nosso Viva Bem. Eu quero lhe agradecer por esse bate-papo, por deixar aqui, né, algumas dessas informações, né, essa depressão resistente, que se esclareceu que ela é por conta dos medicamentos, mas enfim, é uma depressão mais grave. Mas enfim, eu queria que a gente pudesse encerrar com algumas dicas, se possível, né, diante dessa dificuldade, já que todos nós estamos passando, ou em algum momento da vida, da fase da vida, passamos por algumas dificuldades, com alguma oscilação, né, de mais tristeza, enfim, e que buscar ajuda não é vergonha, buscar apoio não é vergonha, que a gente precise, porque... E olha, gente, é impressionante como saúde mental é sim um problema de saúde pública, que as autoridades enxerguem muito isso, criem mais espaços do que os CAPs que nós temos na saúde pública, né? Mas temos clínicas, né, particulares, com profissionais altamente capacitados, enfim, e na rede mesmo de buscar esse tipo de ajuda, que isso se amplie, porque o pós-pandemia eu já ouvi de outros convidados aqui do Viva Bem, que eu acho que a gente saiu muito doente. Quem teve Covid, quem não teve Covid, com o que viveu, com perdas terríveis e ainda com sequelas disso, ainda misteriosas, não é, doutor? Muita coisa misteriosa, muita coisa para se aprender. Estudando muito sobre a síndrome pós-Covid. Pós-Covid, então todos nós afetados, então a cabecinha da gente está muito afetada mesmo. Mas o que é que enquanto isso... O
que é que a gente pode ir fazendo, doutor, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo? Eu acho que esse conversar sobre saúde mental e colocar saúde mental como sendo uma das prioridades de saúde que nós sempre tivemos, já foi um grande avanço. Então, falando em Setembro Amarelo e em saúde mental, falar sobre necessidade de atividade física, necessidade de tempo para descansar, para relaxar, necessidade de respeitar o seu período de sono. Eu acho que um dos grandes reguladores do humor provado já é o sono, e nós usamos o tempo todo coisas que vão contra o sono. TV, celular, computador, bebidas estimulantes, muito café, muita Coca-Cola, chá. Então, assim, cuidar da sua saúde mental é tentar tirar o que pode prejudicar. E quando começar com isolamento, tristeza, pensamentos ruins, tentar chamar um familiar, um amigo ou procurar um profissional. Seja na atenção básica, nas unidades de saúde, seja no CAPS, numa urgência mental, né? Porque realmente, apesar das dificuldades, a gente tem uma rede de apoio para isso. Que bom. Muitíssimo obrigada, doutora. Adorei nosso bate-papo. Espero em breve tê-lo novamente. Faz tempo, né? De Com voltar certeza, aqui vai voltar. ao Viva Bem, porque esse assunto é vastíssimo e é sempre bom a gente estar conversando. Obrigada mesmo. Até a próxima. Até. Pois é, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Gostou desse assunto? Então você vai poder rever quantas vezes você quiser, e os outros programas também vão estar sempre disponíveis aqui no nosso canal, no portal Fan F1, aqui o Viva Bem, você procura lá, você vai encontrar esse e os outros episódios. Beijo grande, fiquem com Deus. Cuide, saúde mental, cuide do seu bem-estar, da sua saúde, é tudo de bom. Beijo grande, obrigada turma aí do apoio técnico, viu? Tudo de bom para todos nós, tá? Até o próximo programa.